Quando você lê o livro de Isaías, no capítulo 53, algumas observações têm que ser feitas aqui, né? O profeta, primeiro você pode ler os versículos anteriores e depois vai entrar no título Sofrimento do Messias, que alguns judeus não consideram como sendo o Messias, né? Aqui no versículo 10 do capítulo 52 diz assim: O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Tá? Aí você vai continuar no versículo 53, que ele faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Tá? Aqui no versículo 10 anterior ele diz: O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E aqui ele vai dizer: a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejassem. Aí ele vai começar a falar dessa pessoa. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado dos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, eu não sei em que parte da história alguém se encaixaria nesse quesito aqui do profeta, né? Como se o profeta estivesse falando de alguém que ele tivesse visto, ou se o profeta estivesse falando de alguém que viria, né? Mas dá a impressão, é lógico que aqui a gente acredita que seja uma profecia, porque Isaías era profeta, acerca de Jesus, mas a forma como foi dada essa profecia, né? Uma forma possivelmente de uma visão. Ele não diz aqui que é uma profecia, né? Ele simplesmente vai estar descrevendo um fato, e dizendo que essa pessoa ela carregou as nossas iniquidades, foi moído, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quem é essa pessoa, segundo que os judeus poderiam explicar, senão Jesus? Alguém cuja iniquidade de toda a humanidade cai sobre essa pessoa, né? Porque eu não vejo na história nenhum rei ou profeta ao qual alguma coisa semelhante poderia ocorrer, de Deus fazer com que caísse todas as iniquidades de alguém sobre uma pessoa. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Versículo 7. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Quem é esse ser perfeito que nunca cometeu uma injustiça e que o pecado da humanidade está caindo sobre essa pessoa?
E esse profeta está dizendo isso há muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Eu só queria ver a quem os judeus intitulam, para quem os judeus intitulariam esse texto, né? Aí diz que ele nunca cometeu iniquidade, injustiça, nunca, versículo, aqui lá no finalzinho do versículo 9, nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então, quem é esse que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, e o Senhor se agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar? Né? Aí diz que sobre ele, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho de sua alma, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, ele foi tirado da terra dos viventes, né? O Senhor agradou moê-lo. Ele foi posto, a sua alma se pôs, quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua descendência. Ou seja, a sua alma ele seria morto e sua alma estaria expiando pecados, tá? E aí diz aqui, versículo 12, isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então eu queria saber quem os judeus intitulam como sendo esse carinha aqui, né? Que nós da igreja intitulamos como Jesus, tá? Porque as pessoas que tentam refutar isso dizem que os judeus que se tornaram cristãos, né, que seguiram a Jesus, os judeus que seguiram a Jesus, que se tornaram discípulos de Jesus, e mais à frente cristãos, né, diz que esses judeus, tipo, que tentaram adaptar o Antigo Testamento para a ocorrência, né, da vida de Jesus, como se eles tivessem inventado, só que se trata do mesmo povo, no futuro desse povo aqui, né? É como se o mesmo povo estivesse inventando uma história, sendo perseguido, né, inventando e sendo perseguido, perdendo a sua vida por conta de uma história que eles fantasiosamente criaram, né? Esses são os argumentos que tentaram adaptar a situação de Cristo, né, como se adaptasse essa história aqui, uma dessas histórias bíblicas, né, antiga, do Antigo Testamento. Então essas são as acusações.